Eu tô gravando esse vídeo mesmo de uma forma bem amadora, com uma câmera de webcam, com todo suado, porque tá um calor dos infernos aqui em Praia Grande. E, e eu queria falar um pouco assim sobre meu livro, sobre questões assim que tem acontecido envolvendo a arte ultimamente. E eu não tô aqui pra falar nada, tipo, eu tô aqui só pra divulgar meu livro, na verdade, e falar sobre o que vier na telha. E vocês veem que eu tô de uma forma bem amadora, né? Com uma bagunçada lá atrás. Tá parecendo aqueles vídeos do Bolsonaro quando ele solta um decreto, né? Faltava uma pessoa fazendo Libra aqui. E eu queria falar assim, basicamente, do meu livro chamado Lado Sensacional da Vida Meu, ou Livro dos Mortos. Ele tem esse nome, O Livro dos Mortos, que é o nome que mais se enquadra com o livro, né? Lado Sensacional da Vida Meu, nem tanto, porque ele fala basicamente da morte em três aspectos. Ele fala ele fala da morte numa questão política, numa questão não só numa morte real, assim, numa morte da questão da coletividade, da alteridade, da peraí que eu não sei se meu notebook tá caindo, da alteridade, da questão da identidade cultural. E o que eu queria falar é que a identidade cultural, onde que eu percebo, pela minha análise que eu tenho feito, elas nunca são únicas. Nunca são únicas. E tipo, por exemplo, aqui no Brasil é pior, porque tiveram vários povos vamos trazer pra cá, né? Os portugueses, os indígenas, que já viviam aqui, e eles são os donos por direito dessa terra, os escravizados africanos, os alemães, os italianos, os japoneses, muitos povos que vieram aqui para a Terra, então para essa Terra que piora, né, as condição de uma identidade cultural variada, né? E então a identidade cultural do Brasil, a gente pode concluir mediante disso, de que ela não é uma coisa cristã, branca, hétera e família tradicional. Não existe família tradicional brasileira. Uma família para uma tribo é a tribo, sabe? Apesar que tribo não é nem um nome bonito para se utilizar hoje em dia. Eu não sei, que eu estou usando por falta de desconhecimento, por ignorância mesmo. Então, o Brasil ele tem uma identidade cultural que é uma mistura e cada povo que vive nele tem um pouco disso, sabe? Então, assim, um budista ele se identifica diferente de um católico, um indígena se identifica diferente de um budista, apesar de ter misturas também que envolvem, mas apesar de um budista de misturas com católico, e até pessoas que trouxeram religiões para fora, até pessoas que eu que são ateus, por exemplo, assim, eu tenho uma visão que é um pouco que eu chego a ser até um pouco ocidental mesmo, assim, eu tenho uma visão muito materialista das coisas, né? Eu gosto de ter essa visão materialista, apesar de achar que a subjetividade é sempre um papel importante na vida das pessoas. Eu acho que a subjetividade é uma coisa que é o que abre espaço para abstração. Se a gente não tem a subjetividade, a gente não consegue abstrair, a gente não consegue criar coisas novas, a gente não consegue. Se a gente não consegue ter o direito à arte, a gente não consegue ter direito à imaginação, não consegue ter direito a, sabe, a gente não consegue pensar em novos meios de ver a vida, de criar a vida. Então, continuando para o papo das identidades nacionais, quando você vê a Grécia, você vê que nenhum país que você pode que diga assim que formou. Aqui Grécia não era um bom país, né? Era uma cidade-estado, mas tipo como eu posso dizer, nenhum país que começou a se desenvolver e pensar-se numa ideia, assim, tipo, começou não exatamente progresso, mas começou a ter pensar sobre si mesmo, começou a pensar como cidadãos, inventou-se a democracia, é porque eles misturaram outros povos. A Grécia é uma junção dos elos, dos aqueus e dos dóricos, se não me engano. E eles
Eles são povos, três povos que não se gostavam, mas acabaram se juntando. E eles viraram os gregos que a gente conhece, os helenos, né, que a gente conhece hoje em dia. E eles têm. E cada cidade-estado tinha um pensamento diferente, cultuavam um deus diferente na mitologia, mas o que unia era a língua e a religião. Essa é a diferença da identidade cultural, na minha opinião, do Brasil para outros países ocidentais, assim, da Europa, por exemplo, ou Estados Unidos. É que tem uma religião principal que junta a maior parte do povo. Uma religião, um pensamento que junta a maior parte do povo. Aqui no Brasil tem-se um pouco disso, mas é muito fragmentado entre protestantes e católicos, e lá fora também, mas é um número menor, diferente, a proporção é diferente. E a língua também, tipo assim, até a língua nos países europeus, por exemplo, no mesmo país é diferente em outros lugares. E eles com certeza são pessoas que pensam diferente, mas eles têm uma coisa, um tecido que une eles, que eu acho que provavelmente é a religião. Provavelmente é a religião, provavelmente provavelmente é a religião, provavelmente o comportamento comum e tudo mais. Todo país tem diversas identidades culturais. Por que eu estou dizendo isso? Porque é necessário respeitar, principalmente num país como o Brasil, que é caótico, que as pessoas não é uma coisa neurótica, tipo, as pessoas acreditam em duas coisas ao mesmo tempo. Não que isso por si só seja ruim. Assim, é ruim porque isso abre porta para muitas hipocrisias, né? Mas acreditar em duas coisas ao mesmo tempo, por exemplo, uma pessoa que acha que uma pessoa que é, por exemplo, deixa eu pensar, uma pessoa que é cristã, mas vai na Umbanda, assim, sabe? Eu não acho que é uma coisa ruim por si só, assim, porque ela acha que é uma manifestação da mesma coisa. Eu não acredito nisso, acho besteira isso, acho que toda religião é uma perspectiva única e não existe um Deus único para todos, acho besteira isso. Mas eu acho que essas pessoas, pelo menos elas estão abrindo espaço para respeitar o outro. Então, no Brasil é necessário a gente respeitar todas as identidades culturais que o Brasil tem. E a gente tem que aprender com elas. Assim. A gente tem que usar aquela velha coisa que o Mário de Andrade e os de Andrade, na fase heróica do modernismo, falava, né, de antropofagia. A gente tem que aprender com os outros povos e fazer, misturar tudo mesmo, sem esse problema de, nossa, vai acabar com a nação, vai, sabe, só aprender. Então é basicamente a primeira parte do livro. Ele desdobra assim, em várias partes falando disso, assim, sabe? Tipo, primeiro assim, Macunaíma embarqueceu e não é mais de Pirantinga, né? Pirantinga é uma coisa que eu falo assim nesse primeiro poema, não é mais de Pirantinga, porque tipo Piratininga, eu não sei, eu tenho dificuldade com essas palavras, desculpa. É Piratininga? Eu acho que é Piratininga. Eu falo isso assim porque tipo infelizmente a gente tornou-se uma coisa que acredita que é todo mundo branco, acredita que todo mundo não tem mais nada a ver com os indígenas, mas a gente tem a ver sim, e a gente deve resgatar, a gente deve aprender os indígenas, e a gente deve proteger os indígenas, ter a sua própria soberania, porque aliás é o território deles, e então, eu acho que ao mesmo tempo que deve deixar no canto deles, ele tem que entender assim, a sua religião, a sua língua e costumes, assim, porque eu acho que é sempre muito positivo uma cultura aprender com a outra. E
E o livro, ele vai perpassando, assim, por vários, eu coloco vários anacronismos em vários momentos, porque o anacronismo, eu acho que é uma ferramenta interessante, anacronismo, colocar, por exemplo, tem um poema que eu coloco assim, um cavaleiro cortês pensa sobre a civilidade, né, ele tá na Londres mecânica da Revolução Industrial, quando ele é cavaleiro cortês da Idade Média, né. Eu coloco isso porque eu acho que dá um contraste que faz a gente perceber quais são as linhas de pensamento e como elas evoluem. Então, eu acho que é sempre essas coisas estão sempre em movimento, estão sempre pensando em coisas diferentes, tudo mais. Aí eu chego à segunda parte do livro, né? Que é uma ausência, uma janela muito bem construída, uma janela bem construída, não lembro direito. Assim. E eu falo justamente da, 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 da ausência, da morte, assim, não com uma questão da gente, sabe, no dia a dia, tipo, como a gente não sujeita assim na vida, né? A gente pensar que a gente vai morrer, os outros vão morrer e tudo mais. E aí a morte mais no sentido mais literal. E, e tem vários poemas assim que falam sobre, principalmente fala muito sobre visão e enfermidade. E eu acho que o processo da visão foi uma coisa muito consciente, mas eu acho que está relacionado que quando a gente morre, né? A gente não vê mais nada. A gente não vê nem preto, nem nada. Tipo, o pessoal não existe mais. A gente não tem consciência das coisas, né? Eu acho que o processo de sentir as coisas, não exatamente ver, né? Tá relacionado com ter consciência, né? Sensação em relação com consciência. E basicamente isso, né? A terceira parte fala da morte da subjetividade em si. Ela fala tipo de como somos tão mecanizados que a gente não percebe nem mais a importância da alteridade, da importância do outro. E a gente só foi assim, tipo eu falo, é uma parte que eu experimento um pouco de existencialismo, surrealismo, sabe? Tipo, ou mistura imagens bem malucas, assim, não tão malucas, assim, mas são imagens assim, diferentes, assim, pra gente pensar na relação com o outro. Tem um primeiro poema que eu acho que ele chega a ser até certo psicanalítico, um pouco psicanalítico, assim, porque ele fala nossos desejos, assim, no carnaval, mas ao mesmo tempo que é como se ele estivesse brincando com fantasia o tempo todo, porque a gente nunca revela quem a gente realmente é. Então, tipo, a gente não trata o outro com uma verdadeira, né? Uma coisa verdadeira, mostrando a si mesmo, né? E eu acho que se a gente mostrasse, como eu falo em outro poema, se a gente mostrasse realmente, seria tudo muito frágil, os tecidos das relações sociais seriam muito frágeis. Se a gente agisse com um impulso, nossa ideia, dessa parte animal, a gente não ia ser muito louco, né? Não ia conseguir. Mas, aliás, agora eu quero falar sobre um pouco de política, assim. Política não, politicagem, né? Porque assim, a gente voltou, o conservadorismo brasileiro, o conservadorismo maluco, o conservadorismo sensual que existe no Brasil, voltou à moda. É um conservadorismo que, tipo, pode tudo pra mim, menos pros outros. Eu posso trair minha mulher, eu posso transar antes do casamento, mas o outro não pode ser gay, o outro não pode transar antes do casamento, e nem, tipo, vale tudo pra mim, nem trair a mulher, porque só eu posso. É basicamente assim, o conservadorismo sexual brasileiro. E ele pensa muito, eu acho que é uma questão muito obsessiva com a genitália, com o cu. E eles têm, esse pessoal tem muita obsessão com obsessão sexuais, então dá pra perceber isso. Então, tipo, eu acho que tá relacionado a um quadro, ao mesmo tempo psicanalítico e social que a gente tá vivendo agora.
Eu acho que o Brasil ainda não aprendeu a lidar direito com a sua própria sexualidade, sabe? E quando o Brasil aprender a lidar, e a gente precisaria de educação sexual, mas a gente precisa primeiro bater de frente com eles para poder ter educação sexual, para as pessoas entenderem que sexualidade é uma coisa ok, uma coisa normal. E eu acho que tudo isso está relacionado a essa questão da sexualidade, porque a gente vê pessoas fascinadas com uma figura paterna que falta, sabe, para elas. Porque você está falando com a sexualidade? Porque no fundo nós estamos com o complexo de Édipo. Uma pessoa falta uma figura paterna para ela e ela quer ver um herói, quer ver uma pessoa que vai salvar, que vai deixar ela tranquila, que ela vai conseguir dormir bem à noite, porque ela está sendo colocada num lado que ela acha que é o certo. Que ela acha que ela está defendendo os bons costumes, morais, assim. Mas na verdade não é essa, porque a gente vê o nosso presidente que muito provavelmente, eu acredito que está, mas as investigações não temos como saber, está envolvido com milícias, está envolvido com um caso de corrupção. Então, como ser defensores do bons costumes se não. Aliás, que a maioria dos eleitores desse excelentíssimo presidente, eu vejo que eles têm essa dualidade dentro deles, sabe? Eles são escrotos, as pessoas, não vou falar que são todos, alguns votaram nele por ignorância, né? Mas alguns são escrotos, assim, e querem cobrar dos outros não serem escrotos na cabeça deles, né? Porque pra eles ser escroto não transar. Então, qual o problema transar, sabe? Tipo, por isso a gente fala da liberação do aborto e tudo mais, porque, tipo, é o direito reprodutivo das pessoas, sabe? O direito das pessoas fazer o que quiserem, sabe? Então, eu tô falando dessas coisas porque eu acho que o meu livro ele tem muito a ver com essa caretice que tem crescendo cada vez mais no Brasil e que a gente tem que combater, sim. Mas a gente não tem que combater, assim, a pessoa lá, aquele presidente maravilhoso que a gente tem que combater, sim, de frente a frente e encher o saco. Mas essas pessoas da nossa vida ao redor, a gente tem que combater no conhecimento mesmo, no molejo, sabe? Conversando, porque não tem outra forma. Se a gente ser ignorante com eles, já era. A minha vontade é de ser ignorante mesmo. Porque a maioria está sendo. Muitos estão sendo escrotíssimos. Tem umas pessoas que são mais tranquilas, mas muitos estão sendo escrotíssimos. Então, tem que bater de frente. E é basicamente isso que eu queria falar, tá? Eu não sei se eu continuar fazendo vídeos assim, mas eu não sei qual vai ser o título desse vídeo e é uma coisa bem amadora mesmo, só pra pensar.